Capítulo 1. Eu, Jeshua Barrabás, nasci na primavera do ano 7 a.C. É provável que você nunca tenha ouvido falar de mim, pelo menos não com este nome. Fiquei conhecido como Barrabás, o bandido. Alcancei notoriedade depois de ter sido ironicamente trocado por outro prisioneiro condenado à cruz em meu lugar, chamado Jeshua ben Joseph, conhecido como Jesus o Carpinteiro. Nascemos na mesma terra, na mesma época, com a mesma condição social e carregamos o mesmo nome. E, no entanto, nunca alguém pôde imaginar duas pessoas tão diferentes. Cresci numa família pobre e numerosa. Meu pai construía casas e minha mãe dedicava todo o seu tempo aos meus 7 irmãos e aos afazeres domésticos. Era o primogênito e logo comecei a acompanhar o meu pai no trabalho. Antes mesmo que me nascessem os primeiros fios de barba, já possuía calos nas mãos. Eu tinha apenas 12 anos quando presenciei pela primeira vez a crueldade humana. Estava com meu pai erguendo uma casa nos arredores de Jerusalém, quando ouvi gritos e um tumulto vindo de algumas casas mais à frente. Com a curiosidade que é peculiar às crianças, corri para ver o que estava acontecendo. Fui imediatamente repreendido por meu pai, que procurou me deter, mas era tarde. Cheguei a tempo de ver o homem ser impiedosamente morto a golpes de espada por 3 soldados romanos que passavam pelo local. Mesmo depois de o homem já estar desfalecido, eles continuavam a golpeá-lo por puro divertimento. Antes de se afastarem, aproximaram-se de uma jovem que estava encolhida em um canto, apavorada, limparam o sangue de suas espadas nos seus longos cabelos e ainda lhe deram uma bofetada. Só então saíram em disparada, deixando para trás alguns moradores da rua assustados, contendo a revolta. Quando a poeira da estrada já havia engolido o tropel dos seus cavalos, algumas pessoas se aproximaram da moça, que chorava em desespero, procurando consolá-la em vão. Outros se ocuparam em retirar dali o corpo do pobre infeliz. Ouvi comentários sobre o que tinha ocorrido. A moça era filha do homem que havia sido morto. Ele enfrentara os soldados para defender a filha dos abusos constantemente cometidos pelos romanos contra jovens pobres das províncias dominadas por Roma. Ao ver a filha sendo molestada pelos soldados, investiu contra eles com as mãos vazias e a certeza de que não teria a menor chance de sobreviver. Mas ao menos seu sacrifício não fora em vão. Ao derramar o sangue daquele pai aviltado, os soldados saciaram sua sede de prazer. Tirar a vida de um homem talvez desse a eles tanto prazer quanto deitar-se com uma mulher. Os curiosos se afastaram cabisbaixos e calados. A jovem seguiu caminhando atrás dos que levavam o corpo do pai. Todos iam desolados e humilhados. Ninguém esboçava uma atitude sequer. Sabiam que não adiantaria. Meu pai me tomou pela mão e voltamos ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O homem fora assassinado. Sua vida findara ali, como uma simples folha que cai de uma videira, e tudo continuava como antes. Em minha mente, imaginei quantos homens eu veria morrer assim em minha vida. Uma revolta muda nasceu dentro de mim, e desde aquele dia, todas as vezes que vi um soldado romano, meu coração se enchia de ódio. Minhas mãos se fechavam e eu estava sempre pronto a reagir ao menor insulto que me fizessem. Estava sempre preparado para lançar-me sobre qualquer um deles, caso fosse necessário. Eu poderia morrer, como aquele homem que vi, mas jamais sem levar comigo um daqueles cães. Cedo comecei a andar com um punhal escondido sob as roupas, e confesso que sentia um enorme desejo de ter a oportunidade de usá-lo, mas nunca tive essa sorte. Tornei-me um homem forte, robusto e de modos rudes. Minha vida se resumia em trabalhar duro para arcar com os abusivos impostos que os romanos nos impunham. Sobrava pouco ou quase nada para sobreviver. A miséria imperava fora dos palácios luxuosos de César e dos governadores de suas províncias. Pouco antes de morrer, meu pai me arranjou uma noiva. Era uma moça de família conhecida, primos distantes de meu pai. Morava na Galiléia e nunca nos vimos antes do dia do nosso casamento. A espera valeu a pena. Léa era doce, de sorriso fácil, pele amorenada pelo sol e os olhos amendoados e negros. Tinha uma beleza exuberante. Eu a amei no primeiro instante em que a vi. No dia seguinte ao nosso casamento, Léa estava arrumando seus pertences na modesta casa que construí para morarmos. Entre suas roupas, notei um objeto curioso.
Quando perguntei o que era, ela logo abriu um largo sorriso e tratou de explicar. É um presente de casamento que ganhamos. Há um jovem carpinteiro na cidade onde nasci que é conhecido por sua gentileza e amabilidade. Uns dizem que é um homem santo, outros dizem que é louco. Sempre costumava vê-lo passar pela estrada nos fins de tarde, após ter ficado longas horas nas colinas de Nazaré, apenas olhando para o horizonte. Um dia, quando eu estava retirando água do poço, ele se aproximou e me pediu um pouco de água. Depois que bebeu, retirou de dentro da túnica este objeto e me entregou. Vacilei antes de aceitar, mas ele insistiu dizendo: sei que vai se casar em breve. Aceite isto como um presente em agradecimento pela sede que me saciou. Antes de se afastar, ainda virou-se e disse: peça a seu noivo que o leia para sempre. Peguei o objeto e examinei curioso. Era uma pequena tábua com cerca de um palmo de tamanho. Na superfície de madeira havia uma primorosa arte de pássaros em revoada, esculpidos com alto relevo. Logo abaixo, uma pequena frase estava cravada. Leia não sabia ler, como era comum às mulheres pobres daquela época. O que mais me intrigava era o fato de o tal carpinteiro ter pedido que eu lesse, sem mesmo me conhecer. O escrito dizia o seguinte: faça-os voltar ao ninho. Sabe o que está escrito? Perguntei a Léa. Não. Faça-os voltar ao ninho, disse eu sem entender. Ele devia estar se referindo aos pássaros esculpidos na madeira. Examinei o pequeno pedaço de madeira, sem encontrar sentido algum para aquelas palavras. Talvez aquele jovem fosse o mesmo louco, como alguns supunham, mas era indiscutível o seu talento. Os finos traços escavados na madeira eram de uma perfeição absoluta. Os pássaros pareciam vivos e às vezes eu tinha a impressão de que saíram voando daquela pequena tabuleta. Simplesmente não havia marca das ferramentas com que fora feita. Era como se a madeira tivesse se moldado, criando formas de pássaros e letras. Não havia uma só farpa fora do lugar. Léa colocara aquela pequena obra de arte como enfeite em nossa casa, e confesso que não lhe dei mais nenhuma atenção. Meses se passaram e vivíamos num clima de perfeita harmonia. Não me recordo de ter tido tanta paz em qualquer outro momento de minha vida, mas essa paz durou pouco tempo. Estava construindo uma casa grande e trabalhosa numa vila um pouco retirada de Jerusalém. Saía bem cedo e só retornava quando a noite já tinha caído. Naquele dia, o sol estava inclemente. O cansaço consumia cada parte do meu corpo quando um rapazola, meu vizinho, chegou correndo à minha procura. Barrabás, Barrabás, você precisa vir rápido. O que foi, menino? O que aconteceu? Sua esposa. Não ouvi mais nenhuma palavra. Saí correndo em desespero, na certeza de que algo terrível tinha acontecido com Léa. Quando cheguei à nossa casa, não a encontrei. Um amigo que morava próximo me abordou com os olhos assustados. Ela não está aqui, Barrabás. Os sacerdotes a levaram, foi acusada de adultério. As palavras de meu amigo Simão soaram como um anúncio de catástrofe para mim. Sabia que a pena para as mulheres adúlteras era o apedrejamento. Não havia escapatória. Corri com todas as minhas forças na esperança de encontrá-la antes que começassem a aplicação da lei mosaica. Mas cheguei tarde. O que encontrei foi somente um amontoado de pedras que quase encobria totalmente o frágil corpo da minha esposa. Revoltado, removi as odiosas pedras ensanguentadas e ainda percebi que um fio de respiração em Léa. Ainda estava viva. Roguei aos céus que conseguisse escapar viva, mas era improvável. Estava ferida demais. O que aconteceu? Por que fizeram isso com você? Perguntei entre lágrimas. Soldados. Tentaram me forçar. Léa já não tinha forças para falar. Meu amigo Simão concluiu o que ela quis dizer. Os soldados a abordaram à beira do poço. Quiseram molestá-la, mesmo quando disse que era uma mulher casada. Quando alguns moradores se aproximaram para atender aos gritos de socorro de Léa, eles ainda a acusaram de adúltera. Disseram que ela é quem tinha se oferecido a eles de modo vulgar. Arrastaram-no até os sacerdotes e acusaram-na formalmente. Seus próprios colegas serviram de testemunhas, confirmando a calúnia. Foi aí que decidimos mandar o rapaz para avisá-lo. Tomei Léa em meus braços, sentindo que a vida dela se escoava rapidamente, sem que eu nada pudesse fazer. Chorei amargamente ao perceber que ela havia partido. Não tinha a quem apelar.
Que valeria a minha palavra contra a de um soldado romano? Quem faria justiça à vida de minha pobre esposa, que pagara o preço por ter nascido bela e pobre? Senti em meu peito a mesma dor e impotência que testemunhara no passado, ao ver aquele homem morto pelos soldados que importunavam sua filha. Eu era apenas mais uma vítima da arrogância e vileza de Roma. A lei de Moisés era rígida, mas não previra a mentira inescrupulosa. Como não havia o que fazer, então chorei. Chorei até sentir que não tinha mais lágrimas a derramar. Chorei até que toda a dor contida em meu peito cessasse. E jurei que nunca mais choraria novamente e que nada nem ninguém seria capaz de me fazer sofrer de novo. Léia foi sepultada e com ela o meu coração e os meus raros bons sentimentos. Nossa casa ficou vazia e escura. Doei suas poucas roupas e conservei comigo apenas uma lembrança dela, a tábua entalhada que o carpinteiro lhe havia dado. Uma amargura aguda tomou conta de mim e o meu único pensamento era de vingança. Todas as vezes que vi um soldado romano passar, crescia minha vontade de acabar com todos eles e sua soberba insuportável. Olhavam para nós com desprezo e ironia, como se não fôssemos sequer humanos e sim animais, cuja única utilidade era o trabalho pesado e o abate. Essa revolta foi crescendo em meu íntimo até tornar-se uma obsessão. E essa obsessão foi o início de minha ruína.